Bom, aqui eu já falei, a ideia do projeto é melhorar a inserção no mercado de trabalho, fortalecer vínculos familiares e sociais. Então a gente propôs desenhos separados, né? Primeira coisa que eu falei, acabei de falar, a gente vai tentar olhar empregabilidade, tá? E também um pouco de escolaridade. E aí qual que é a ideia? A gente nas fichas de inscrição já tinha alguma informação sobre isso. Nível de escolaridade das pessoas, se já trabalhavam ou não, etc, etc. Tá? Então, não somente a gente fala assim, olha, nosso entendimento é que isso é suficiente para uma estimativa causal, é claro que a gente sabe que tem uma limitação, porque a gente não tem uma aleatorização aqui, por exemplo, né? Mas a gente tem uma quantidade de informação interessante para se fazer e a gente precisava também trabalhar com aquele timing da avaliação, né? Eu não posso falar assim, olha, eu cheguei lá para fazer o projeto e esperar um tempão para dar algum resultado para eles. Então, eu precisava avaliar a turma de 2014, porque você vê, nós já estamos em 2016, eu não entreguei um resultado final para eles ainda, né? Então não dava para esperar a turma de 2015 para daí, né? Senão a coisa ia demorar muito, né? Agora, para socioemocionais, além de a gente não ter nada muito concreto nessas informações iniciais, né? Que não tinha então informações anteriores ao tratamento, a ideia é que a gente vai fazer uma proposta de avaliação diferente para essa dimensão. Eu vou adiantar para vocês, a gente está fazendo a avaliação do socioemocional na turma que está fazendo o projeto, que terminou o projeto agora em 2015. Então, empregabilidade na turma de 2014 e socioemocional na turma de 2015. Tá? Você já vai entender também por quê. Então, primeiro impacto sobre a empregabilidade e a escolaridade. Tá? Então, o pessoal do projeto de 2014, quem foi o grupo de controle que a gente escolheu? Como vocês viram, tinha 800 e tantos alunos e só 240 efetivamente fazendo. Então, assim, bom, se a gente tiver informação boa das fichas de inscrição desses caras que se inscreveram e não foram selecionados, a gente tem um grupo de controle, um primeiro grupo de controle que a gente poderia estar considerando, né? Que são os inscritos e não selecionados, né? Qual que é a vantagem de a gente ter um grupo de controle de inscritos e não selecionados? São pessoas que demonstraram interesse, foram lá, se inscreveram, né? Então, nessa dimensão, eles são mais parecidos com o grupo de tratamento. No que eles podem ser diferentes do tratamento? Naquela questão de que no próprio processo de seleção, a equipe da liga foi meio que selecionando. Esse cara aqui não está tão interessado assim. Tem muito caso assim, que é o pai que quer que o cara faça o curso, entendeu? Então, eles vão contando os casos assim, é interessante. Então, tem várias coisas acontecendo. Então, a gente sabe que existe uma limitação nesse grupo de controle e sempre na avaliação, a gente costuma dizer assim, tanto na avaliação como nos artigos que a gente faz também, é muito importante você colocar a limitação, né? Olha, eu sei, porque a gente costuma dizer, às vezes você vai colocar não vou colocar essa limitação no meu artigo, mas o leitor ou o parecerista, o cara vai ficar mais bravo de você não colocar do que você colocar e falar, tá bom, né? O cara está sendo honesto e sabe a limitação do trabalho dele, né? Então isso é bem importante, né? Oi? Só uma pergunta. Tem 800 inscritos e 240 vagas. Isso. Mas são 4 cursos, né? São 4 cursos diferentes. Tive excesso de demanda por todos os cursos? Eu vou mostrar aqui os dados. Não, nem em todos os cursos, em todos os períodos, tá? Eu tenho períodos que eu tenho mais demanda, menos demanda, e cursos que eu tenho mais demanda e menos demanda. E aí isso vai definir pra gente o que a gente vai conseguir avaliar separadamente, o que a gente vai ter que juntar para conseguir avaliar. Então, quer dizer, idealmente a gente gostaria de avaliar assim, olha, eu tenho os 4 cursos nos 3 períodos, por exemplo. Então, idealmente eu gostaria de fazer uma avaliação de impacto separada para cada caso, para ver se o curso funciona melhor à noite, ou de manhã, ou à tarde, mas a gente não consegue fazer isso. Tá? Cada turma tem quantos alunos? Mais ou menos 20 e poucos. Também já vou mostrar o número aqui. Tá? O que a gente pensou aqui? Eles tinham 240 e 850, a gente pediu para eles o seguinte, a gente, em vez de pegar todas as que tinham sobrado, a gente usou aquela informação que eles tinham passado para a gente de que eles ficam muito agoniados de não conseguir colocar as pessoas para dentro. Então tem gente que precisa, eu queria colocar, mas não tem vaga. Então vamos fazer um exercício, vamos ficar felizes. Imagina que a gente tivesse dobrado a liga, o curso, quem que você colocaria para dentro? E aí eles selecionaram para a gente aquelas outras 240 pessoas que eles gostariam, ou que eles teriam chamado caso eles tivessem mais 240 vagas. Então, a gente deu um pouco essa liberdade para eles, porque eles é que fizeram o processo de seleção, o processo de entrevista.
Então a gente acredita que esse grupo ele é mais parecido possível com o grupo que foi tratado. Não é exatamente o mesmo, porque não foram os chamados, mas tem uma outra parte, uns 300, 400 caras que eles realmente, né, esses caras não tem nada a ver, é um cara que a gente não chamaria mesmo, e aí não me interessa também como grupo de controle esse cara. Né? Então a gente deixou assim, muito na liberdade para eles, explicou qual era a ideia, e eles separaram essa ficha para a gente. Né? Que foi um pouco assim, vamos mimetizar ou replicar novamente a seleção que vocês já fazem. Então essa foi um pouco a estratégia que a gente usou para lidar com essa questão de ter um pouco dessa diferença nos dois grupos. Então vocês percebam, gente, assim, só um parêntese, que esse é um exemplo simples de como lidar com uma questão que a gente vê, às vezes, na teoria, entendeu? Tem uma diferença entre o grupo de controle devido ao processo de seleção, mas como que eu tento minimizar ou lidar com essa questão na prática? Vai depender de cada caso, né? Mas aí que vai você tentar, acho que a ideia é um pouco passar um pouco esses insights para vocês pensarem aqui um pouquinho hoje. Oi? Só uma pergunta. Claro. No caso, antes deles fazerem a seleção do programa, vocês falaram para eles e eles fizeram toda aquela bateria de entrevistas, 4 dias, chamando todos os meninos e falaram, tá, ao invés de a gente selecionar 240, a gente vai selecionar 480. Não, isso é ao contrário, porque a edição, a gente foi conversar com eles, essa edição de 2014 já estava acontecendo. Estava mais ou menos no mês de maio de 2014, quando a gente foi lá. Então já tinham selecionado os 240 jovens. Entendeu? Aí a gente falou assim, só que tinha as outras fichas de inscrição lá. E assim, eles lembravam, cada um lembrava mais ou menos os jovens que eles tinham entrevistado. Então eles... Quanto tempo depois? Isso foi quanto tempo depois? Foi em maio. A seleção tinha sido em novembro, uns 6 meses depois. Lógico que não é perfeito, não é na semana seguinte, né? Mas essa foi a ideia, não é que foi antes do processo, entendeu? E aí, a gente pensou, né, inicialmente numa proposta desses indicadores de impacto aqui. De empregabilidade, se a pessoa estava ocupada ou não. Se estava ocupada, se tinha carteira de trabalho ou não. E qual era o salário recebido por ela. Em termos de escolaridade, se ainda estava frequentando a escola, se havia concluído o ensino médio, se estava frequentando, né, algum outro curso profissionalizante, tudo isso após, né, após o projeto. E se tinha ingressado no ensino superior. Né. O grosso dos jovens está nessa idade aí de término do ensino médio, segundo, primeiro, terceiro ano do ensino médio. Né. Então a gente pensou, a princípio, nesses indicadores aqui. Aí nós fomos apresentar a proposta de avaliação lá na Liga, conversar, explicar toda essa história. Né? E aí, na conversa, surgiram outros indicadores que a gente não tinha pensado inicialmente. Né? Que para eles era importante saber. Por exemplo, se o cara está trabalhando numa área que está relacionada ao curso. Eu estou dando curso aqui de gastronomia, mas, sei lá, está todo mundo, né, trabalhando em outra ocupação, que não tem nada a ver com gastronomia. Né? Então, perceba que é uma coisa bem importante. Né? Se, assim, rotatividade no emprego, né? Será que eu estou... Tudo bem, a pessoa está trabalhando, mas qual é a qualidade dessa ocupação? Será que ele está trocando muito de emprego? Né? Por que eles estão preocupados com isso? Porque eles têm muito aquela questão de trabalhar a postura da pessoa dentro da empresa. Então, a pessoa sabe se portar, ela sabe conversar, né? Então, eles acreditam que, assim, se eles conseguiram trabalhar bem essas questões com as pessoas, ela vai ter uma rotatividade menor dentro da empresa, né? Porque não vai ser aquela pessoa, o cara trabalhou, ficou um mês, aí não deu certo, aí ele volta lá e fala, não consigo me mandar embora, você não consegue uma outra colocação, e assim vai, né? Ele rodaria muito. Então, eles não gostariam de que as pessoas estivessem rodando tanto, né? A própria posição da ocupação, que a gente não tinha pensado também inicialmente, que é uma coisa meio óbvia, né? E que tem a ver com o que eles tentam trabalhar também, que é o espírito empreendedor. Então, ver quantos estão trabalhando como conta própria, desenvolvendo algum negócio, né? Então, separar a conta própria, empregado e empregador. Todo mundo sabe a diferença entre essas três coisas? Conta própria, empregado e empregador? Então, se alguém não souber, empregador é a pessoa que tem um ofício, alguma coisa, e emprega alguém, né? Então, por exemplo, um dentista que tem uma secretária, é um empregador. Um dentista que trabalha só ele, sozinho, um conta própria. Né? E empregado é uma pessoa com carteira assinada. Né? Então a gente pegou as classificações mesmo da PNAD. Né? E se essa ocupação que ele está tendo era temporária, ou se é um emprego
que não é temporário, né? Isso é importante para a gente porque eles têm muita preocupação, no caso assim, principalmente em época de eleição, né, que tem, ou de Natal, coisas assim que tem efeitos sazonais no emprego, eles querem, idealmente, que o jovem tenha um emprego de melhor qualidade, uma ocupação mais definitiva, né? E aqui, em termos de escolaridade, capturar os anos de estudo completo, que a gente não tinha proposto, então vamos pegar os anos de estudo completo, e também o número de vezes que ele repetiu de ano, né? Então pode ser que isso tenha feito com que, o projeto fez com que ele tenha diminuído o número de vezes que ele repetiu de ano, né? Aí é um pouco acho mais interessante mesmo a quinta, aqui a sexta foi mais por uma demanda deles assim, tá? Mas a gente contempla também sem grandes problemas. Bom, e aí entra, tá bom, então teve o curso em 2014, eles terminaram o curso em 2014 e a gente está fazendo a avaliação de impacto. A gente já sabe que a seleção não foi aleatória, a gente tem informações lá das fichas de inscrição e a gente tem que saber ou tentar dar uma resposta em termos de impacto em todas aquelas dimensões. Então o que a gente bolou para conseguir fazer isso, né? Primeira coisa foi fazer uma pesquisa no final de 2014, ou seja, quando esses caras estavam terminando o curso, para atualização cadastral e monitoramento das atividades realizadas em 2014. Tanto para o tratamento, que estava lá na liga, como para o controle, que eram esses outros 240 que tinham selecionados. Então, para o grupo de controle, a gente contratou uma empresa que foi feita uma atualização via pesquisa telefônica. O que a gente perguntou? Ó, teus dados aqui, endereço, etc, etc, tá tudo certinho? Tá? E já avisou, olha, daqui a um ano a gente vai entrar em contato de novo com você. Então o cara já estava sabendo, né, que o negócio ia acontecer. E aí a gente também falou o seguinte, olha, se você participar, responder esse questionário aqui agora, né, e o do ano que vem, você vai estar concorrendo a um tablet. Então foi uma ideia também da gente aumentar a atratividade de o cara gastar um tempo e responder a gente, né? E para o grupo de tratamento, a gente foi mais fácil. A gente estava lá no final do ano, a gente foi lá na própria equipe da qualificação profissional e a gente passou um questionário e eles preencheram de atualização cadastral, né? E foi o mesmo questionário, ou seja, o que tem de importante aqui também, por exemplo, principalmente para o grupo de controle, né? O que a gente está falando do efeito do curso de qualificação profissional. Agora, o grupo de controle, será que ele ficou sem fazer nada? Porque ele não foi inscrito no QP? Não necessariamente, as pessoas vão fazer outras coisas da vida. Então, nessa pesquisa intermediária, a gente tentou capturar um pouco essa questão. O que esses caras fizeram, né? Ou mesmo quem fez lá o curso de qualificação profissional, será que esse cara também não fez alguma outra coisa, além desse curso? Então, isso é importante para a gente saber, porque na hora de você fazer a avaliação de impacto, você quer isolar os efeitos, né? O que é o efeito do curso de qualificação profissional, ou eu estou calculando o efeito da qualificação profissional relativamente a quê, né? De repente eu chego num resultado que não tem impacto no projeto, mas é porque, todo mundo que não fez o QP foi fazer um outro curso lá da ETEC, que tem lá perto, por exemplo, que é um curso super legal também. E aí estão com empregabilidade igual, por exemplo. Aí você fala, quer dizer que o QP não impacta, né? Que não impacta, tem um impacto semelhante ao da ETEC. Então isso é bastante importante de ser considerado. É uma coisa específica de curso de qualificação profissional, mas independente do projeto que você for avaliar, a gente tem sempre que pensar, o controle, ele não fica parado sem fazer nada, ele pode estar fazendo alguma outra coisa. Então você tem que saber o que ele está fazendo enquanto o tratamento está recebendo o tratamento. Isso é bem importante. Beleza? Oi. Na ficha cadastral, tenta pegar um pouco das características socioemocionais da pessoa, não tem? É mais socioeconômico, não é bem de socioemocional, eles pegam mais de vulnerabilidades. Então o cara conta a história dele, entendeu? Ele chega lá e conta a história dele. Meu pai tem envolvimento com droga, minha mãe não mora em casa, eu cuido dos meus irmãos menores, sei lá. Ele vai contando a história dele, entendeu? Eu tenho uma dúvida que se você coloca um tablet como incentivo para o cara responder bem a atualização da ficha, isso não pode viesar o resultado aí para ele pensar que existe uma resposta certa? Sabe? Do tipo, vou falar que não, que tá tudo certo na família, porque... Não, mas aí não, porque isso é na inscrição que ele preenche, tá? Essa atualização é uma conferência de dados cadastrais e eu pergunto que atividades que ele fez. Você fez algum curso esse ano?
você está estudando, você está trabalhando, são coisas assim. Não são coisas que aparentemente, a princípio eu não sei, não consigo pensar por que um tablet, entendeu? Por que o tablet te... É porque se houvessem, tipo, você se considera satisfeito com a sua vida, daí ele fala, não, super satisfeito, como se Sim. houvesse uma resposta correta. Isso. Não. Eu considero que não, pelo menos, assim, né? É um incentivo para ele voltar a responder depois de um ano. É. Mas esse grupo não são só quem inscritos e não selecionados, são aqueles outros que melhores representam o interesse lá, né? O controle, né? Não é todo. Não são todos os inscritos e não selecionados, são aqueles outros. Exato. É aquilo. Aquele grupo mais parecido possível com os que foram efetivamente selecionados. Né? Pode falar. Teria alguma diferença, assim, também nos dados que você acaba recebendo? Porque você falou que o pessoal que trabalha lá na organização, eles são muito envolvidos e tal com o projeto. Então, assim, não teria uma diferença de comprometimento da forma que eles preenchem o formulário e fazem essa atualização cadastral e a atualização que é feita pela empresa com o grupo de controle? Teria alguma diferença? Assim, isso seria influenciaria? Né? Teria uma diferença de dados ali que poderia influenciar no resultado depois da avaliação? Não sei se eu entendi. Porque, assim, o que a equipe deles preenche é a ficha de inscrição e as entrevistas, ponto. Não, é que ele tá ali falando assim, né, que a atualização cadastral foi feita pela própria equipe esse é do... profissional. Mas de quem tava fazendo o curso lá. Tá. Foi feito por eles assim. Eles estão preenchendo o mesmo questionário. Isso. Exemplo. Só que aí eu estou aqui como uma pessoa que está super envolvida com o projeto, então talvez eu vou ser mais firme e cobrar uma resposta mais completa daquelas pessoas que estão ali no grupo de tratamento do que, às vezes, os funcionários da empresa que estão fazendo aquela mesma pode pesquisa. ser, pode acontecer. Pode acontecer, pode ser que tenha a taxa de resposta. Entendeu? Tipo, você fez algum curso esse ano? Se fosse talvez o pessoal lá, né, da qualificação profissional, você ia querer detalhes sobre o que ele fez. Sendo talvez o pessoal da empresa tem um comprometimento menor com o projeto, ele ia aceitar qualquer, tipo, eu fiz um curso, mas não detalhe do curso, duração, que tipo de qualificação que ele fez. Então. Não, realmente pode acontecer. O atrito, em termos de taxa de resposta, é sempre maior no controle, tá? Então isso também isentar um pouco a empresa, né? Porque, assim, em geral vai acontecer, né? Mas é um ponto, sempre é um ponto de preocupação, né? Inclusive, teve uma das questões que a gente colocou nesse questionário, que envolvia outros cursos de qualificação. Quando a gente foi tabular os resultados dessa pesquisa intermediária, a gente achou muito estranho os resultados. Então, o que a gente fez? Agora que a gente voltou a campo, a gente perguntou de novo, reformulou a maneira como foi feita a pergunta para retomar essa informação sobre o ano de 2014, que a gente detectou que houve um problema de resposta no grupo de controle. Mas você tem total pertinência nessa preocupação, que acontece mesmo. Tá? Como que as pessoas são localizadas depois do grupo de tratamento de controle? Então, aqui a gente tinha o cadastro delas, aqui do final do ano de 2014, que era basicamente endereço, telefone, e-mail, Facebook, telefone de vizinho. São esses basicamente os mesmos que a gente tinha. E aí, o tratamento você já acompanhava no programa mesmo, não? O tratamento, nessa pesquisa intermediária, eles estavam terminando o curso. Então, a gente atualizou dados cadastrais, mas um ano depois eles já não tinham mais aquele vínculo tão forte lá com o QP. Eles tinham aquele acompanhamento do primeiro semestre, mas aí também já era uma coisa mais fluida. Mas é claro que, por exemplo, quando chegou no campo do final do ano passado, eu não achei algumas pessoas. Era muito mais fácil eu tentar entrar em contato com o QP e eles saberem de alguém que tinha feito o curso lá e onde estava, do que alguém que só tinha feito uma inscrição lá 2 anos antes, entendeu? Talvez a pessoa que está atrito de controle pode ter migrado porque arranjou emprego. Pode acontecer. Só que quando a gente não há, por exemplo, o que eles fazem normalmente? Ele vai na casa da pessoa, no endereço, a pessoa tá lá, aí eles batem no vizinho, aí perguntam, olha, você conhece tal pessoa? A pessoa morou aqui, você sabe o que aconteceu, você sabe que ela mudou? Né? Então, a gente tenta capturar um pouco dessa dinâmica para você, eventualmente, olha, eu vou fazer uma análise
tirando esses caras ou colocando esses caras, ver se dá grandes diferenças. Porque são todas fontes de vieses, né, que a gente sabe, né? E aí o que a gente gostaria é que na prática os nossos resultados não fossem dependentes de você mudar essas especificações por causa da seletividade, né? Oi. Vocês consideram que o processo de entrevista para o grupo de controle pode ter um impacto? Por exemplo, isso está sendo feito só para avaliação. Às vezes, nos próximos anos, esse contato não vai acontecer. Às vezes tem um impacto até de, em um ano a gente vai ligar para perguntar o que vocês estão fazendo. As pessoas ficam com mais vantagens. Assim, não muito explicitamente. O que a gente percebeu, assim, dessas entrevistas com o controle é que essa coisa da gente avisar e falar que ia sortear o tablet, a gente achou que ia ser um incentivo maior, assim, as pessoas se sentiam mais animadas do que elas se sentiram, na verdade, entendeu? O que a gente percebeu, que eu vou falar, deixa eu só adiantar, mas eu vou retomar a tua pergunta. Porque antes dessa pesquisa agora do final do ano, a gente fez a gente encheu o saco dos caras de novo. A gente foi em agosto, ou seja, 6 meses depois, a gente ligou de novo para eles, aí não foi a empresa, eu botei meus alunos lá, estagiários lá, meus alunos. O pessoal queria trabalhar lá com a gente, falei assim, então a primeira tarefa de vocês, primeira semana de agosto. Se vocês fizerem isso aqui, é sinal que vocês são ponta firme, né? Então, a gente fez um protocolo de ligação para eles ligarem para todos os, tanto do tratamento e do controle, para novamente reforçar a atualização cadastral, né, e esse contato. Mas assim, não sei se eu respondi muito bem o que você estava me perguntando. Assim. Porque às vezes vai diminuir o impacto, assim, porque nos próximos anos vocês não vão fazer, não vai rolar esse contato de novo. Não. Então às vezes você não está pegando o impacto exatamente do programa, está pegando o lower bound. Pode ser. Pode ser que esteja acontecendo. Oi. Fiquei confuso com uma coisa. O grupo de controle não teve qualquer vínculo com o IQP. Como é que a entrevista de atualização cadastral foi feita? A gente é o QP, a gente quer atualizar seu cadastro. Não consigo entender a motivação. Eu acharia estranho, eu ia falar, por que vocês querem meus dados se eu não faço parte da instituição de vocês? Isso, mas que eu não tenho ele aqui aberto. Mas o que a gente fez? A gente fez um curso, assim, a gente falou primeiro que a gente era da Liga Solidária, que eles conhecem, eles tinham ido lá fazer. Que a gente estava fazendo uma pesquisa que era importante a participação deles, para aprimoramento dos processos, para a gente entender o que está acontecendo com as pessoas que a gente também não chamou, né? Então a gente explicou mais ou menos o que era, bem em linhas gerais, a ideia da avaliação, entendeu? E aí o que a gente percebe é que é muito, eu estava falando que foram dos meus alunos, né? E aí eu coloquei eles e fiquei meio como supervisor de telemarketing. Aí fui percebendo, porque tem um jeito de você falar com as pessoas, que no primeiro dia eu vi a taxa de sucesso dos diferentes alunos, e era bem diferente entre eles. Então tinha um aluno que tinha teoricamente ele tinha um monte de recusa, as pessoas se recusavam a falar com ele. A gente foi ver o jeito que ele abordava, não era um jeito legal. Aí eu peguei um outro aluno e coloquei para ligar de novo. E tudo que era recusa, os caras toparam falar. Que é a maneira como você apresenta, entendeu? Você passa uma confiança e a gente falava assim, olha, se tiver alguma dúvida, você pode ligar lá no programa, falar com a Neide, falar com o Carlinhos. A gente falava o nome das pessoas de lá, entendeu? Então, foi bem tranquilo nesse ponto, né? A dificuldade que a gente teve foi muito menos de recusa e muito mais assim de realmente assim, olha, o telefone mudou, as pessoas mudam de telefone incrivelmente, né? Foi mais essa dificuldade, assim. Mudança também, assim, a pessoa mudou, assim, e a gente não conseguiu localizar também não foi muito, né? O prazo também era pequeno. Tudo bem? Bom, então esse contato telefônico ajudou a gente já ter uma ideia de atrito, que tem gente que a gente já viu que a gente não ia conseguir encontrar mesmo. Também, por outro lado, permitiu a gente correr atrás daquelas pessoas que a gente tinha perdido esse contato via o próprio pessoal do QP e já atualizou o cadastro para a própria empresa que iria fazer a pesquisa de campo. Então, foi uma iniciativa assim, que a gente colocou meio que depois, assim, não tinha nem sido pensado inicialmente, porque vamos juntar o útil ao agradável, que os meninos estão chegando aqui com gás para trabalhar, então vamos ver como que eles se desempenham nessa tarefa. Então foi uma semana que eles ligaram para os 480 alunos aí, né, ou candidatos.
E aí Facebook também, Facebook ajuda bastante, assim. Oi. Eles selecionam 240 alunos, né? Isso. Você disse que eles selecionam às vezes até mais. Quando vocês foram pegar o grupo de controle, vocês pegaram também a mais? Mas é a mais assim, é 1 ou 2 a mais. A gente pegou assim, do número de vagas que você tem, dobra. Não foi exatamente o mesmo número, mas é bem pouquinho a diferença. Porque dá para evitar esse problema de quem não responde. Não, dá. Mas aí tem uma questão que é de custo também, né? Aí se você vai aumentando muito, o custo do campo vai ficando muito grande, né? Mas aqui não fez muita diferença, né? E aí aqui seria o 3 ali, ainda tá errado, mas aqui é a pesquisa de campo domiciliar que a gente fez agora no final do ano, para capturar o indicador de empregabilidade e escolaridade, via entrevista domiciliar com a empresa contratada no tratamento e no controle. A ideia é que, depois a gente mostrar um pouco, né, da questão que a gente vai trabalhando até o intervalo, é um pouco deixar claro e explícito para o pessoal da instituição e para a gente também qual que é a hipótese de identificação, que vai dar um pouco da limitação da nossa avaliação de impacto, né? Ou seja, 2 indivíduos, um do tratamento e do controle, com as mesmas características socioeconômicas diante do tratamento, que é pelo que a gente vai controlar, por hipótese teriam a mesma trajetória em termos dos resultados de interesse, de empregabilidade e escolaridade, caso o indivíduo tratado não tivesse participado do tratamento, né? Então a gente é uma hipótese de seleção inobserváveis, e essas diferenças que eu observo ex post vão ser devidas à participação no tratamento, tá? Aí, então isso é bem claro, mas também a gente sabe que é uma limitação do método, né? O que a gente tem agora, vamos entrar um pouco mais nas variáveis que a gente utilizou para fazer o controle prévio, né? Pré-tratamento, né? Então, o que estava lá na ficha de inscrição, a gente tinha a idade do indivíduo, gênero, as notas nessa avaliação que é feita de português e matemática, a informação se ele já havia participado de outro programa do educandário, que é o lugar onde fica o qualificação profissional, o estado civil, se mora com o pai e com a mãe, se tem filhos, né, informações socioeconômicas do nível de indivíduo, e da família a gente tinha escolaridade dos pais, renda familiar per capita, tudo antes do programa, né? E se recebe algum benefício social, Bolsa Família, coisas do tipo, tá? Oi? Vocês não têm informação se eles usavam drogas ou não? Ou todas as pessoas não usavam? A gente tem informação se eles usavam drogas ou não. Dos selecionados, tenho quase certeza, não vou lembrar de cabeça, que eles acabavam excluindo essas, tenho quase certeza, não lembro agora de cabeça para te dizer. Mas não entrou explicitamente nesse filtro aqui. Tá? Observava muito relevante? Você falou deles sim. Não pegavam pessoas? Isso. Exato. Tá, mas é que eu não. O que eu tô te falando assim, que eu não. Explicitamente. O que eu não estou lembrando agora de cabeça se exatamente. Pode ser que tenha um ou outro caso ali. É que tem alguns casos que são casos de encaminhamento. Eu já vou comentar que a gente tirou da avaliação, mas eu já vou comentar desses casos aí. É porque isso também é autorreportado, né? Quer dizer, a pessoa pode ir lá na entrevista e falar que não usa, mas usar. Eles não têm muito. Eles estão tentando cercar, né? Sim. Mas isso vai acontecer tanto com o resultado quanto com o controle. Também. Teoricamente, né? Não é Claro. obrigatório. Claro. Aqui é mais ou menos os tamanhos de grupos que a gente tem dos diferentes cursos, tá? Então nós temos curso de assistente administrativo manhã, tarde e noite. À tarde tem 2 turmas e à noite tem 2 turmas. Tá? Então esse aqui é o número de alunos matriculados, então você tem mais ou menos em torno de 20. Tá? E não matriculados aqui. Tá? Onde está em branco, o que acontece? Não tem excesso de demanda. Tá? Então aqui eu tinha só eu completei uma turma aqui, né? Mas não completei a segunda. Estou falando bobagem, gente. Apaga. Aqui no fundo eu fechei 2 turmas e ainda sobraram 24, porque eram turmas da tarde, né? De assistente administrativo. E à noite também sobraram 52 e eu formei 2 turmas, uma de 22 e uma de 19. Tá? O que a gente tem de problema é, por exemplo, aqui, suporte técnico e informática de manhã.
Eu tenho 23 alunos matriculados e só ficaram 3 de fora. Então, um grupo de controle ficaria muito pequenininho, né? Em geral, é um problema do suporte técnico. 3, 7, 3, então tem pouca uma demanda, né? Se você pegar o total dos cursos, né? O assistente administrativo é o que tem mais candidatos, 112 contra 104. Cabeleireiro também tem um excesso de demanda. Gastronomia já não tem tanta excesso de demanda assim. E o mais problemático é o suporte técnico e informático. Então, aí com base nisso, a gente tem que tentar ver, olha, como que a gente vai montar a estratégia de avaliação, né? O que ficou claro para a gente? Que, olha, dá para fazer uma avaliação focando o impacto no suporte técnico administrativo que a amostra e o balanceamento entre o grupo de tratamento e controle é bom. Mas em casos, por exemplo, como suporte técnico e informática e gastronomia, a gente não consegue fazer avaliações em separado, né? Então, o que a gente fez? Propôs essa avaliação separada para suporte assistente administrativo. Aí a gente juntou, para dar conta de suporte técnico e informática, juntou assistente administrativo com suporte técnico e informática. Numa amostra só, vou fazer a avaliação de impacto desses 2 cursos, né? Por quê? Porque a média de idade desses 2 grupos, ela é bastante parecida. Então, é o pessoal mais jovem que estava lá no qualificação profissional, né? E esses 2 cursos também são os 2 cursos deles que recebem uma certificação do Senai. Então, o cara sai com um diploma do Senai dos 2 cursos, né? Essa é um pouco a justificativa de a gente juntar, né? Qual que é o problema de juntar esses 2 públicos aqui? A pessoa que vai fazer o curso de assistente administrativo tem um perfil meio diferente do cara que vai fazer suporte técnico e informático. Então, por exemplo, a gente foi conversar lá, fomos numa aula de suporte técnico administrativo, né? E o professor falou, conta o pessoal está vindo aqui conhecer, conta como que é o curso. Aí tinha uns 5, 6, todo mundo querendo falar, contar como que era. Nossa, foi um tempão lá. Aí saímos de lá, fomos na classe de suporte técnico de informática, né? Aí a mesma pergunta, quem quer contar como que é o curso? Aí todo mundo quieto, né? O pessoal mais quietão. Então, é um perfil, a gente sabe que é um perfil um pouco diferente, mas por causa de tamanho de amostra, a gente acabou juntando eles 2 por causa da questão da média de idade, né? E cabeleireiro e gastronomia também a gente juntou, também porque eles recebem um público mais parecido, são pessoas mais velhas em geral, mais mulheres, basicamente assim, 90% são mulheres, e também tem essa coisa mais no perfil mais de empreendedor, né? O cara que quer fazer um curso de cabeleireiro para abrir um salão, a mulher que vai fazer um curso de gastronomia porque ela quer, sei lá, começar a trabalhar com festas e assim por diante. Então, a gente acabou um pouco justificando essa separação aí dos grupos aí, né? Professor, oi. O João Evangelista, do online, está perguntando. Então, não matriculados são as vagas que não foram preenchidas? Não matriculados são pessoas para as quais não havia vaga disponível. Tá? Então, são pessoas que se inscreveram, mas por falta de vagas não foram selecionadas. Tá? Então, aqui mostra um pouco o roteiro do que é, não do projeto em si, mas da nossa avaliação, né? Seleção em novembro de 2013, execução do projeto em 2014, a gente fez a atualização cadastral no final do ano, aí tem o acompanhamento pela Liga Solidária, aqui no segundo semestre a gente fez aquela pesquisa telefônica que eu comentei, e agora no final do ano a pesquisa domiciliar para as informações de empregabilidade e escolaridade. Então, um pouco para resumir aí o que a gente mostrou para vocês, né? Vou falar um pouquinho da pesquisa de campo, né? Que a gente acabou de fazer agora no final do ano. A gente acabou de receber semana passada os dados de empregabilidade, então agora que a gente está começando a trabalhar em cima dos dados para ver um pouco da qualidade deles, como que estão as coisas, né? Mas um ponto importante é controlar pelas atividades que, principalmente o grupo de controle fez durante o ano de 2014, que eu comentei com vocês lá atrás, né? A gente perguntou retrospectivamente para eles, não somente o que eles fizeram em 2015, mas também o que eles fizeram no ano em que as outras pessoas estavam fazendo, o tratamento estava fazendo o curso de qualificação profissional. Tá? Então agora a gente vai estar começando a tabular todas essas informações aqui da pesquisa de campo. Né? Eu queria que já tivesse aqui para trazer algum resultado, mas ainda a gente não tem. Tá? Okay. O que tem de desafio aqui que eu acho que é legal para passar para vocês da pesquisa de campo? Né? Prazos que as coisas acontecem. Então a gente estava com o Natal batendo na porta. Então,
vai ficando mais difícil você achar as pessoas, porque as pessoas vão viajando. Então, é sempre uma agonia, porque você precisa terminar e os dias vão passando e não acha. Então, mas acho que felizmente a gente conseguiu aí ter uma boa taxa de sucesso aí pelos primeiros resultados aí que a gente já tem de tabulação, né? Pelo menos de pessoas encontradas, né? Bom, então isso aqui tudo é o desenho sobre empregabilidade, né? Impacto sobre empregabilidade. Agora eu vou falar um pouco do desenho do impacto sobre habilidades socioemocionais. O que acontece, né? A gente não tinha essas informações sobre socioemocionais anteriores, né? Só tinha essas impressões assim mais de vulnerabilidade. Então, qual foi a nossa proposta? Vamos coletar essas informações socioemocionais no momento da inscrição, né? Então, vamos pegar a turma de 2015 e vamos, no momento da inscrição, em novembro de 2014, aplicar um questionário socioemocional e ter as informações que seriam da linha de base, de antes do tratamento, tá? Então, o meu grupo de tratamento vão ser as pessoas que entrariam no programa em 2015, tá? E o grupo de controle, novamente, quem se interessou em fazer os cursos de programa de qualificação profissional, mas que pela restrição de vagas não puderam ser selecionadas. Então, o que a gente pensou? Olha, se eu tivesse a informação de antes e depois a informação, eu aplico esse questionário novamente depois, no momento após o curso, eu consigo fazer o quê? Uma estratégia de quê? De diferenças e indiferenças, né? Eu consigo comparar a evolução. Vocês já tiveram aula de diferenças e indiferenças? Você consegue comparar a evolução dos indicadores entre antes e depois, né? O que a gente usou de indicadores de impacto? São esses indicadores aqui que o Daniel deu a aula para vocês, já explicou, então eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, né? Mas são os indicadores do instrumento Sena, né? que ele desenvolveu. Então a gente aplicou o Sena, né? A primeira versão do Sena. Aí aqui só para a gente relembrar, né? A conscienciosidade, que tem que ver com a capacidade de organização, seguir um plano de ação, a extroversão, né? Que tem a ver com assertividade, sociabilidade, capacidade de comunicação, a estabilidade emocional das pessoas que não têm sentimentos negativos persistentes, são menos reativas emocionalmente, né? Menos vulneráveis ao estresse, raiva e ansiedade. A abertura ao novo são pessoas mais imaginativas, criativas, intelectualmente curiosas. A amabilidade, né? Essa preocupação com a harmonia social, mais generosidade, amigável, cooperativa, né? E o locus de controle, o quanto que você acha que as coisas que acontecem com você se devem às suas ações ou a elementos externos a você, né? Então, todo mundo lembra, né, que o Daniel falou dessas coisas aí, eu não vou gastar muito tempo aqui, ok? Agora aqui, isso, né? Só retomando, né? Então, pesquisa de campo, a gente aplicou o Sena versão 1.0 na linha de base, né? E a gente fez a coleta agora dos indicadores pós-tratamento. Notem, na própria turma que está terminando agora em 2015, a gente já fez a coleta, tá? Então, nota a diferença da empregabilidade com o do socioemocional. Da empregabilidade eu estou esperando quase um ano pós-curso para avaliar a empregabilidade deles. E aqui eu estou avaliando o socioemocional imediatamente após o término do curso, tá? E aí teve toda uma discussão de quando que a gente ia fazer essa pesquisa, tá? E a gente optou por fazer em novembro e dezembro por alguns motivos. Primeiro, para diminuir o atrito dentro do grupo de tratamento, porque a gente no fundo foi lá na última quinzena de novembro e aplicou na liga, então é um custo muito baixo. Contratei uma pessoa para ir lá e fazer a aplicação do Sena, né? E na verdade a gente só teve que contratar uma empresa para fazer a aplicação no grupo de controle, né? E também aparentemente deu tudo certo em termos de taxa de cobertura, deu tudo certo como a gente tinha planejado, né? A desvantagem de a gente fazer em novembro e dezembro é que você pode pensar assim, pô, mas o curso ainda não terminou. Então pode ser que algum efeito em termos de socioemocional não tenha aparecido, né? Pode ser que o principal efeito a pessoa perceba depois da formatura dela, né? A hora que ela termina, recebe lá o diploma, aí que ela vai, né? Mas a gente achou que era um risco muito grande deixar esse campo para, por exemplo, fevereiro, março, de agora, de 2016, e aí eu vou perder muita gente, né? Então a gente acabou optando por fazer, praticamente foi na última semana de curso, né? Então, a gente acredita que praticamente todo o efeito do curso já teria aparecido aqui nesse momento, ok?
Então a ideia aqui seria, a nossa ideia inicialmente era usar diferenças indiferentes, como eu falei para vocês, né? O que é a hipótese de diferença e indiferença? A evolução desses indicadores socioemocionais teria sido a mesma, né? Na média entre os dois grupos, né? Se o grupo de tratamento não tivesse passado pelo tratamento, ele teria a mesma evolução do que o grupo de controle, né? Então a única diferença entre os grupos seria, pós-tratamento, seria que um passou pelo QP e outro não, então essas diferenças a gente atribuiria ao tratamento. Então essa era a nossa ideia inicial. Só que aí aconteceu uma coisa que foi muito interessante, né? Que teve um evento lá organizado pelo Instituto Ayrton Senna, acho que foi em agosto de 2014, se eu não me engano, agosto de 2014. E a gente estava fechando a definição dessa estratégia de identificação e dessa avaliação do socioemocional. E aí, o pessoal, os gestores da Liga Solidária foram nesse evento e eles ficaram encantados com essa história do socioemocional, tudo, foi super legal o evento. E aí, na semana seguinte, a gente foi falar para eles da proposta de avaliação, que a gente ia usar aqueles instrumentos. Então, a gente, assim, deu sorte, entre aspas, porque eles já estavam meio que convencidos de que era um instrumento legal, de que era interessante avaliar, né? E ficou mais fácil para a gente vender para eles a ideia de aleatorização. Porque a gente falou assim, olha, vocês estão vendo que é super importante que vocês trabalham 20% do curso com essa questão socioemocional, mas a gente tem uma oportunidade de pensar em fazer uma avaliação que vai ter uma robustez super grande para a turma que vai ingressar agora em 2015, era em agosto, então dava tempo de planejar. Então a gente propôs a realização da aleatorização para a seleção dos participantes da turma de 2015. E eles toparam. Então foi uma coisa muito... as coisas deram meio que certo. E assim, foi uma reunião para a gente tirar um monte de resistências, né? Porque eu falei para vocês, o pessoal eles querem colocar sempre as pessoas que estão com mais dificuldade. E com a aleatorização eles perderam totalmente o poder de selecionar quem ia participar. No fundo, depois eu vou mostrar aqui o processo, a gente que selecionou dessa edição, né? Oi. Esse DIF você está controlando pelas variáveis que a gente estava falando antes ou não? A gente não está controlando nada? Não, aqui eu estou falando assim, olha, essa era a minha ideia de estratégia inicial, era fazer um DIF com variações, fazer um Propensity Score, depois o DIF, ou DIF com controle. Essa era a nossa ideia inicial, porque a gente não estava pensando a princípio que a gente ia conseguir aleatorizar, tá? Agora, como a gente conseguiu aleatorizar... Mas isso não é só para a turma de 2015? Só para a de 2015. Então isso é a avaliação para a turma de 2015 que vai vir a ser feita, é isso? Isso, está rolando já. A gente acabou de coletar as informações também, tá? Mas é uma turma diferente daquela de empregabilidade. Mas eu tenho as informações também da ficha de inscrição, tudo que a gente vai também utilizar para ver se a aleatorização foi bem feita. A gente já mostrou que, em geral, não tem diferenças entre os dois grupos, enfim, tá? Ok? Então, oi. O Senna, o questionário do Senna, ele tem um desenho um pouco diferente, porque lá você aplica para salas de aula, né? Alunos do 5º ano, alunos do 1º ano, alunos do 3º ano. Isso. Então, dentro da sala, o questionário ele é um pouco mais homogêneo para os alunos. Já aí no curso, me parece que tem uma certa heterogeneidade. Eu estou aplicando o mesmo questionário para um aluno de 15 anos e o mesmo questionário para um aluno de 24, 27 anos. Isso. Então, a maneira que ele vê aquele questionário são diferentes, né? Isso. E aí... Não, foi excelente sua pergunta. O que a gente fez? Assim, lá, junto com a equipe lá do Ricardo Prime, do Daniel, a gente foi feita uma adaptação, porque tem alguns itens do Senna que são muito específicos de sala de aula, né? Que é bem para você falar, o cara vai na 5ª série, no 5º ano, no ano. Então, alguns desses itens foram alterados para você não colocar... As perguntas não estão colocadas num contexto de sala de aula. Então, por exemplo, a pergunta lá da vinheta âncora. A pessoa entrega a lição no prazo, ou faz a lição antes do prazo. Então, esses itens a gente alterou. Na verdade, o Ricardo e o Daniel alteraram, então ficou uma versão Senna para adultos. Então, para o público aqui, todos eles poderiam responder tranquilamente, sem ter uma vinculação com a questão escolar específica, né? Ok? Professor, oi. Mais uma da internet. Como o João Evangelista novamente. Como são tratados os casos de evasão ou baixa frequência? Nos casos de cursos do Pronatec, isso ocorre com uma certa frequência. Uhum.
Isso é sempre uma preocupação que a gente teve na primeira reunião que a gente fez com eles. A gente perguntou assim, qual que é a taxa de evasão que vocês têm no curso? É muito alta? Então, assim, a gente tem uma taxa de evasão entre 5% e 7%. Tá? Então, a gente já sabia que, a princípio, não seria um problema assim tão grande a evasão. O que a gente está fazendo? Nessas edições, eu vou pegar aqui esse exemplo lá de 2015 aqui, a gente tem um acompanhamento de todo mundo que evadiu. Então, assim que uma pessoa evadia, eles comunicavam a gente. Tá? E o processo de eventual substituição também era feito sob a nossa supervisão. Então, por exemplo, eu preciso preencher uma vaga aqui, essa pessoa que entrou ela vai estar fora da avaliação. Né? A pessoa que foi evadida, a gente foi atrás dela agora para aplicar o questionário. Então a gente vai conseguir ter um pouco da ideia, saber o seguinte, o cara ficou 6 meses no curso, ou a primeira parte, a gente vai conseguir ter alguma ideia dos efeitos também de eu ter feito parte do curso, se tem alguma diferença ou se não tem. Né? E a questão de frequência é interessante, que até o colega também já tinha perguntado ali no intervalo, que a gente também tem informação sobre a frequência dos alunos no curso, vamos dizer assim, não é uma frequência baixa, é um perfil diferente do curso, por exemplo, Pronatec, tá? Mas também a gente vai levar em consideração para saber, controlando pela frequência, qual é o impacto que eles podem ter. Então a gente ainda está como a gente não realizou as análises, a gente pegou a base de dados, a gente está juntando tudo para considerar. Mas com certeza são informações relevantes, tanto de evasão como de frequência que a gente vai considerar no resultado final. Tá bom? E nota? Tem nota ou todo mundo vai até o fim e conquista o certificado? Eles têm uma avaliação que eles fazem, mas não é uma... se o cara for até o final, fizer tudo direitinho, ele conquista o certificado. Tá? Não tem uma nota dele no final do curso, né? Que também você poderia considerar, né? Seria uma coisa interessante. Qual que é o resumo da avaliação da parte socioemocional? É essa. Então, seleção em novembro de 2014, a gente aplicou a linha de base do Sena 1, o projeto rolou agora durante o ano, e a gente foi lá em novembro fazendo a aplicação da pós-intervenção para capturar os indicadores de interesse. Claro, a gente perguntou, aplicou o Sena 1 de novo, mas também a gente perguntou se as pessoas tinham feito outras coisas, se elas estavam estudando. Então, na verdade, é um questionário muito parecido com o de empregabilidade, mais o Sena 1, para também a gente poder controlar por essas outras coisas, né? Que eventualmente possam ter feito. Né? E aí agora primeiro semestre, aí essa turma vai ter esse acompanhamento pela Liga Solidária, que não está coberto na nossa avaliação. Nossa avaliação termina aqui, então, do socioemocional. Né? Então, essa parte, a princípio, não está coberta. Agora, como foi feito com uma aleatorização, nada impede que a gente consiga fazer uma avaliação do efeito mais de longo prazo desse programa. Então, sei lá, no final do ano que vem, fazer uma nova rodada com essa geração aqui que passou pelo programa e ver o que aconteceu com ela. Né? Então, é possível também de ser feita. Tá? Aqui eu coloquei coisas que foram coisas que apareceram nas nossas conversas com eles, né? que eu achei que foram importantes, né? Só para a gente retomar. A questão dos indicadores de impacto a partir do Sena, que envolveu toda aquela conversa que eu conversei com vocês. Eles tinham ido lá no evento do Instituto Ayrton Senna, então foi muito mais fácil. Porque eu cheguei lá, vamos usar o Sena. Eles já sabiam o que era o Sena, porque eles tinham ficado o dia inteiro lá, ouvindo pessoas falando, explicando o que era a dimensão socioemocional, como que você consegue traduzir. Porque, no fundo, aquelas dimensões que eles trabalham ali, que eu falei que na parte de formação humana, elas têm né, relação com essas dimensões mais amplas do Sena. Né? Então, ficou mais claro para eles isso. Né? Essa questão do tempo entre a finalização do tratamento e a aplicação da pesquisa de campo, né? Tudo isso foi validado com eles. E eu também já comentei da aleatorização que eles toparam fazer. Ok?